Olá! Neste vídeo, vamos apresentar o serviço de monitoramento dos portais de intimações da Alert. Com a Lei do Processo Eletrônico, atualmente os tribunais têm discricionariedade para publicar suas intimações nos diários oficiais ou disponibilizá-las nos portais de intimações. Hoje, para o advogado se manter informado sobre todas as suas intimações, além dos diários, ele precisa monitorar uma série de portais, tais como PJEs, EPROCs, ProJudice, ESAGES, além dos sistemas próprios de cada tribunal, como do TJ do Rio, Tucujures do Amapá, entre diversos outros. Para auxiliar nessa extensa rotina de monitoramento diário, a Alert realiza a pesquisa desses portais, monitorando e capturando todas as intimações pendentes de ciência, ou seja, todas aquelas que ainda não foram lidas pelo usuário ou pelo próprio sistema. Nesse serviço, o cliente recebe uma chave e uma senha para acessar o credenciais.alert.com.br, nosso ambiente de segurança. Ao acessar, o cliente poderá cadastrar um ou mais grupos de acordo com a segmentação que deseja ter no recebimento das suas intimações. Se desejar receber todas as intimações unificadas em apenas um e-mail, basta cadastrar um único grupo. Clique em Adicionar grupo para iniciar o processo. Selecione o nome do grupo, que também aparecerá no assunto do e-mail que enviaremos diariamente com as suas intimações. Indique para quais endereços de e-mail deveremos remeter os resultados. Pode adicionar quantos e-mails desejar, separando-os por vírgula. Você poderá adicionar ou alterar posteriormente. Em seguida, selecione quais intimações pendentes de ciência deseja receber. Temos a opção Tudo, onde o cliente receberá todas as intimações que estiverem pendentes de ciência nos portais monitorados diariamente, ou a opção Novas, onde receberá as intimações pendentes de ciência não enviadas anteriormente. Nesta opção Novas, a Alert faz a gestão do que já comunicou em e-mail anterior e envia somente uma vez a informação sobre cada intimação. Em seguida, selecione qual formato deseja receber as suas intimações. Há a opção de arquivo HTML, sendo o modelo que sugerimos para a leitura humana. Há a opção de planilha do Excel, para aqueles clientes que trabalham com grande volume de dados. Há ainda opções para integração com software de gestão que eventualmente o cliente já utilize até internamente, podendo também ser enviada por API para esse fim. E por último, há a opção de receber as intimações diretamente no corpo do e-mail. É possível selecionar mais de uma opção. Ao fim do cadastro do grupo, há ainda um quadro meramente informativo que serve para seu controle. Nesse quadro, note que não é possível clicar para alterar a opção que aparece marcada. Por se tratar de opções sensíveis e que interferem nos prazos, essa trava de segurança busca impedir que o cliente realize uma alteração sem de fato estar ciente e preparado para a nova dinâmica. Assim, caso deseje alterar uma dessas opções, basta enviar ativamente o e-mail para alert@alert.com.br e modificaremos para você. Concluindo o cadastro do grupo, salve. Em seguida, entre no grupo para selecionar os portais que deseja monitorar. Isso pode ser feito pela barra de rolagem, mas, como são muitos os portais e estamos sempre em expansão atendendo novas demandas de clientes, é possível selecionar o portal encontrando-o no mapa de seleção. Assim, vamos supor que um cliente deseje monitorar o TJ da Bahia PJE de primeira instância. Clique
no estado desejado, selecione o portal e, em seguida, clique no botão azul Adicionar credencial. Complete com o login e senha de acesso ao portal selecionado. Caso haja necessidade de adicionar mais de um login para o mesmo portal, não há qualquer problema. Basta clicar novamente em Adicionar credencial quantas vezes forem necessárias. Se houver dúvida sobre qual é a sua senha, utilize o botão Abrir o site. Essa ferramenta já o remeterá para o portal selecionado na barra superior. O login e senha utilizados para acessar o portal são precisamente os dados que o cliente deve informar no Credenciais da Alert. Concluída essa etapa, salve as alterações no botão inferior direito ao final, para que as informações sejam devidamente registradas em nosso banco de dados. Observe que todos os portais estarão com o checkbox azul marcado como ativo. Caso não encontre algum portal que deseja monitoramento, entre em contato com a nossa equipe. Estamos sempre em expansão. Pronto! Terminado esse cadastro, diariamente o sistema da Alert acessará o Credenciais do cliente e, com o login e senha preenchidos no Credenciais, acessará o portal contratado, extraindo as intimações pendentes de ciência. Diariamente, o cliente receberá as suas intimações unificadas em um e-mail por grupo criado. Primeiro, há uma tabela informativa que aponta a quantidade de intimações encontradas em cada portal naquela extração. Em seguida, há uma tabela muito importante de ser monitorada diariamente, a tabela de status das credenciais. É essa tabela que permite ao cliente um controle sobre o que a Alert está monitorando e o que está sendo entregue como resultado naquele e-mail. Nessa tabela de status, discriminamos qual portal, qual login e informamos ainda a data e hora da última extração realizada. Assim, nosso cliente tem total controle sobre as suas intimações, sabendo que qualquer intimação expedida até o horário indicado da extração já deve estar contida nesse e-mail ou nos e-mails anteriores. Se tudo correu bem, o cliente deverá receber um cheque verde na coluna Ativa e um cheque verde na coluna Status da última extração. Todavia, de tempos em tempos, por uma questão de segurança, os tribunais solicitam que seja renovada a senha de acesso aos seus portais. Essa periodicidade é definida por cada tribunal e não segue uma regra fixa. Quando isso ocorre, a Alert copia precisamente a mensagem veiculada pelo portal, sendo as mais comuns senha expirada, usuário ou senha inválidos, senha bloqueada. Copiamos a mensagem na tabela de status das credenciais e sinalizamos ao cliente com um X vermelho na coluna Ativa. Quando isso ocorre, o cliente deverá voltar até o portal, atualizar a sua senha, acessar o Credenciais da Alert com a sua chave, onde encontrará o portal em questão desativado. Realize a inserção da senha atualizada, reative o portal. Isso é essencial para retomarmos o monitoramento diário. Não se esqueça de salvar novamente as alterações no botão inferior direito. No e-mail, há ainda a possibilidade de aparecer um X vermelho na coluna de status da última extração. De vez em quando, um portal fica em manutenção, ou fora do ar, ou apresenta algum problema. Diante dessas situações, sinalizamos com o X vermelho para que o cliente saiba que não houve sucesso na extração daquele dia e nenhuma intimação daquele portal foi extraída. Passe sempre o mouse pelo X para verificar se deixamos alguma mensagem sugerindo alguma ação. Não se preocupe,
Quando um portal fica inacessível, a Alert faz a gestão do que já enviou e no acesso bem-sucedido seguinte, capturamos todas as intimações do período que ainda não havíamos enviado anteriormente. Mas fique atento para que um portal não fique mais de 10 dias sem acesso, pois as intimações podem começar a ser intimadas tacitamente pelo sistema, saindo do campo de monitoramento da Alert. As intimações em si estarão no arquivo em anexo. Nesse HTML de exemplo, trazemos o nome do portal, o usuário para o qual a intimação foi identificada. Capturamos ainda na primeira parte os dados abertos da intimação. Atenção, chamamos de dados abertos aquelas informações que, quando logamos em um portal, conseguimos visualizar sobre a intimação sem a necessidade de abri-la, portanto, sem dar ciência ou leitura. Esses dados abertos informam o número do processo, a data de expedição da intimação, entre outras informações que variam com o modelo do portal, tais como as partes, o órgão jurisdicional, prazo de manifestação, etc. Além dos dados abertos, a Alert tem ainda a possibilidade, com consequências que abordaremos adiante, de enviar o link para o PDF e o próprio texto do inteiro teor da intimação. Ao clicar no link que enviamos, o PDF com o conteúdo da intimação é aberto. A Alert copia e cola o texto desse PDF diretamente no arquivo enviado ao cliente, para que ele não tenha que baixar o PDF se não desejar. Aqui é necessário explicar algumas consequências sobre o envio do link e inteiro teor das intimações. A Alert classifica os portais em 2 grupos, portais abertos e portais fechados. Nos portais abertos, entre os quais incluímos, por exemplo, os EPROCs, o sistema do TJRJ e o Tucujuris, é possível acessar tanto os dados abertos quanto o link e o inteiro teor da intimação, sem a necessidade de abrir a intimação, portanto, sem dar ciência e mantendo os 10 dias de prazo do sistema. São os portais mais simples que permitem que a Alert envie, desde o início para o cliente, as intimações completas com todos os dados, incluindo o PDF e o inteiro teor. Todavia, há também o grupo dos portais fechados, que incluem PJEs e Projudis. Nesses portais, não conseguimos acessar o link e o texto do inteiro teor sem dar ciência à intimação. Aqui, a Alert oferece 3 opções de monitoramento para o cliente escolher a sua preferência. Primeira opção: a Alert envia somente os dados abertos, ou seja, realizamos uma espécie de aviso, informando que no portal tal, na data X, foi expedida uma intimação para determinadas partes. O prazo de 10 dias fica intacto. Na segunda opção, o cliente pede que a Alert, ao identificar uma nova intimação expedida no site, realize a autointimação de pronto, já enviando toda a intimação completa, dados abertos, link e inteiro teor. Nessa opção, o cliente abre mão dos 10 dias de prazo. Na terceira opção, chamamos atenção para o fato de que o cliente receberá, em regra, 2 vezes cada intimação, da seguinte forma: na primeira vez, ao identificarmos uma intimação nova, capturamos somente os dados abertos e avisamos ao cliente. 10 dias corridos depois, sendo um dia de semana, a Alert retorna ao portal. Se o portal estiver acessível e a intimação ainda estiver lá, pendente de ciência, a Alert lê a intimação, dá ciência e captura novamente os dados abertos
mas agora também o link e o inteiro teor, reenviando ao cliente a intimação completa. Pedimos atenção para o fato de que, em regra, o cliente recebe 2 vezes, desde que o portal não esteja com senha expirada ou fora do ar e que nenhum advogado tenha ido no meio tempo ao portal e realizado a autointimação, o que faz com que a intimação deixe de estar pendente de ciência e, portanto, fora do campo de monitoramento da Alert. Assim, para os clientes que optarem por essa terceira alternativa, sugerimos que agendem o prazo com base na primeira comunicação sempre. Nossos valores consideram a quantidade de acessos cadastrados, ou seja, quantos portais e logins em cada portal serão contratados, e a quantidade de intimações por dia por acesso. Por fim, destacamos que a Alert monitora tanto perfis de advogados quanto perfis de representantes de empresa. E caso um login possua mais de um perfil, a Alert realizará o monitoramento e extração das intimações de todos os perfis existentes. Todavia, fazemos aqui um alerta muito importante. Após o cadastro inicial, caso haja adição de um novo perfil a ser monitorado, é essencial que o cliente nos informe sobre o novo perfil, para que então ele possa ser monitorado com segurança pela Alert. Esperamos que o nosso serviço seja de grande auxílio no seu dia a dia da prática profissional, otimizando o seu trabalho e aumentando a segurança no acompanhamento de suas intimações. Para tanto, gostaríamos de oferecer desde já um período de 10 dias de cortesia como teste. Caso tenha interesse, nos avise e enviaremos uma chave e uma senha única para acesso aos credenciais da Alert. Comece a cadastrar os portais que deseja monitorar. Se houver qualquer dúvida sobre o procedimento de cadastro, nossa equipe está à disposição. Muito obrigada pela atenção. Aguardamos o seu contato.